Nesse vídeo aqui eu vou analisar a carteira pública do Charlão, do Economista Sincero, a carteira que ele posta no canal dele, na série Carteira do Canal. Aliás, uma carteira que já está gerando mais de R$ 8.000 de dividendo todos os meses. E aí, será que o Charlão está investindo bem? O que eu faria igual a ele? Teria alguma coisa que eu faria de diferente? Eu vou revelar tudo aqui e também explicar o porquê. Então presta muita atenção no vídeo, já deixa o dedo no like. E antes de qualquer coisa, eu preciso sempre expor aqui os vieses que eu tenho. Tá? Você poderia pensar que, olha, o Ramiro tem um viés aqui de explicar o que ele faz e vender o peixe dele. Claro que é um viés que eu tenho, né? Eu vendo meu peixe porque eu acredito muito no meu peixe. Mas nesse caso eu tenho um viés de amizade, de gostar muito do Charlão. Cara, que é figuraça. Se você já assistiu algum vídeo dele no canal, saiba que pessoalmente ele é exatamente assim. É um cara que eu já gravei podcast com ele, a gente já almoçou junto, já se encontrou aí nas últimas feiras lá da XP, na Expert. Aliás, esse vídeo vai ser publicado quando eu estiver na Expert, talvez eu encontre o Charlão lá. Então quem veio aqui pra ver fofoquinha, não vai ter fofoquinha. Eu vou olhar pra onde ele tá investindo e vou te explicar o que eu farei de diferente e o porquê. Eu queria deixar aqui esse disclaimer bem importante. O Charlão tá voando, né? Ele ficou em primeiro lugar, acho, no ranking da Ambima de produtor de conteúdo. E trazer aqui, na minha visão, de que o mercado é extremamente democrático, né? Porque eu penso algumas coisas diferentes que ele tá fazendo errado. Aí você vai poder decidir com a tua própria opinião se você concorda com a minha opinião ou não. Mas vamos lá, meu intuito aqui é analisar esse portfólio do Charlão como se fosse de uma pessoa desconhecida, olhando dois pontos principais, análise macro e análise micro, e depois comentar o que eu mudaria e por quê. E eu quero começar com a análise macro. Tá? No início do último vídeo aqui da série do Charlão, ele mostra o seguinte. Só relembrando o projeto da carteira do aposentado, o meu foco é dividendo, é tornar isso uma máquina de dinheiro. Tá, e tá bem claro o objetivo, né? É gerar renda passiva, é ter bastante dividendo. E aí, com base nisso, o que eu fiz, tá? Eu peguei aquele print, aquele momento do vídeo que ele mostra ativo por ativo. Você pode ver de cara, bater o olho e ver que é uma carteira bem diversificada. E eu agrupei cada ativo da carteira dele por classes de ativos. E aí você pode ver que é uma carteira que tem 43% de peso em ações brasileiras, 49% de peso em fundos imobiliários, um pouquinho de ações norte-americanas, 4%, e 4% de renda fixa e inflação. E aí, conectando com a tua carteira, tu que tá me assistindo, tá? Ainda o Charlão assistindo. Definir a alocação macro é a parte mais importante da tua jornada como investidor. E isso não é uma opinião minha, tá? Isso é algo que foi comprovado por esse cara aqui, o Roger Ibbotson, cara, autor, pesquisador, professor de Yale, que é um pesquisador sobre estratégia de alocação de ativos. Inclusive, numa das pesquisas dele, ele concluiu que a alocação de ativos, a alocação macro, explica 90% da performance de uma carteira de investimentos. Sem contar que isso aqui te traz muita clareza sobre o que fazer com novos aportes, porque se você tem um desenho, uma meta de uma carteira a ser seguida, quando você for fazer novos aportes, você vai olhar para a tua carteira do jeito que ela tá, vai comparar com a meta de qual peso você deveria ter em cada classe de ativos e vai saber onde aportar. Aí, dito isso, tá? Acho que a primeira coisa que eu comentaria aqui sobre a carteira do Charles é que eu acho muito importante, inclusive o que eu faço aqui com a minha carteira de investimentos, é o que eu oriento aqui os consultores do Clube do Valor, os nossos clientes por tabela. Na carteira de ações, a gente tem um peso similar, se não idêntico, entre ações brasileiras e norte-americanas. Por quê, Ramiro? Se você olhar a performance da Bolsa de Valores brasileira e da norte-americana nos últimos 25 anos, a gente tem isso aqui, tá? A Bolsa de Valores brasileira em vermelho, norte-americana em amarelo. Pode ver que foram duas classes de ativos com boa performance no longo prazo, com característica diferente, né? Primeira década ali a Bolsa brasileira na frente, a segunda um pau da Bolsa norte-americana contra a brasileira. Só que se você colocar uma carteira meio a meio, para comparação, que agora está nesse gráfico, a linha azul, você vê que a carteira meio a meio ela teve muito menos risco e rendeu mais nesses 25 anos. É o melhor dos mundos. Se a gente olhar aqui, as tabelas comprovam isso. O IBRX rendeu 15% ao ano, a Bolsa norte-americana em reais rendeu 16% e uma carteira meio a meio rendeu 17%. E o reais nessa carteira teriam se transformado em 93 mil nos últimos 25 anos. Quase 30 na real, né? Um pouco mais 25, 28. Com menos risco. Então eu acredito ser muito importante, pensando em preservação patrimonial, ter um peso maior em ações norte-americanas. Talvez o Charles não tenha, porque o dividend yield de investir na Bolsa Americana está bem mais baixo mesmo e é uma carteira focada em renda. Então talvez ele tenha optado por gerar um pouco mais de dividendos, correndo um pouco mais de risco. Ou ainda, ele pode ter ficado com um pé atrás em aumentar o peso na Bolsa norte-americana, visto que ela não para de bater novos recordes históricos. Aí aqui a gente faz a gestão e a consultoria da carteira de clientes há muitos anos. E desde o início desse trabalho, muitas vezes a gente caiu numa situação em que um cliente nosso não queria aumentar a posição em ações norte-americanas ou queria até mesmo reduzir por conta do fato da bolsa norte-americana estar no máximo. E eu fiz uma palestra recentemente mostrando para os nossos clientes que se você olhar para o IVVB11, né, que é uma forma de
observar a Bolsa de Valores norte-americanas em real e pensar, poxa, se ele tivesse no patamar de 4 anos atrás, de agosto de 2020, para voltar para lá, a Bolsa norte-americana deveria ter uma crise severa, uma crise que derrubasse o preço em 40%. Para voltar para o patamar de 6 anos atrás, o iniciozinho, do que é longo prazo, a bolsa deveria cair 63%. E para voltar para o patamar de 8 anos atrás, quando a gente começou a fazer gestão de carteiras, esse investimento deveria cair 79%. Então é muito improvável disso acontecer. E nessa última década foi premiado, quem montou exposição em ações norte-americanas. E o próprio Charles comenta no vídeo dele de que ele está esperando um momento melhor para aumentar essa posição em ações norte-americanas. Galera, calma, uma hora eu vou investir no exterior na carteira do canal, uma hora, entrei na hora certa, cara. Mais 50%. E ele comenta ali, que entrou na hora certa, ele acertou a mão ali no market timing, talvez ali usando sua formação de economista, sua experiência para acertar isso, mas o fato é que ainda no lugar dele, pensando em reduzir o risco, aumentar o potencial de longuíssimo prazo, eu aumentaria um pouco de peso ainda no exterior e seguiria a estratégia do rebalanceamento. Como é que funciona essa estratégia? Quando você tem uma carteira desenhada, como exemplo dessa aqui, uma carteira que também tem a renda fixa aí na composição, você monta ela e de 3 em 3 meses ou com novos aportes, você dá uma olhada para ver como é que ela tá. Nesse caso aqui, nesse exemplo, ela teria com peso um pouco menor nas classes de ativos de renda variável e aí você usaria novos aportes para comprar essas classes de ativos e trazer ela de volta para a sua alocação ideal. Bom, esse aqui é o trabalho que a gente faz com nossos clientes de wealth. Esse tipo de análise macro a gente pode te oferecer para o teu contexto, olhando para a tua carteira de forma totalmente gratuita, se você quiser, se você se qualificar para uma sessão de análise e diagnóstico de carteira gratuita. Com o especialista aqui do Clube do Valor, algo que você pode solicitar. Deixei um rápido formulário de aplicação apertando aqui no primeiro botão na descrição. Então você aperta aqui, preenche poucos dados, a gente analisa as suas respostas, a gente te liga do DDD do teu estado para fazer uma pré-triagem. Se a gente entender que a gente consegue agregar valor para ti, a gente vai agendar um horário contigo, com um especialista aqui do Clube do Valor, treinado por mim, que vai analisar a tua carteira, mostrar o que está legal e o que dá para melhorar na tua alocação macro e te entregar um plano de investimentos para que você passe a investir com muita estratégia, beleza? Quando você vai apertando aqui no meu link e preenchendo seus dados, vamos aqui comentar sobre a parte micro. E tem uma coisa que me chamou bastante atenção quando o Charles comenta sobre uma regra que ele leva para os seus investimentos. Eu cuido com as regras. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, eu não tenho nenhum ativo com mais de 6% na carteira. Quer dizer, se um ativo cair muito, eu não vou sofrer demais. Eu gosto muito dessa parte, Ele fala de regras claras, cuida das regras, e uma das regras é a regra de preservação patrimonial, muito parecida com o que a gente tem aqui de regra dos 3%, e que corrobora com algo que eu falo em praticamente todos os vídeos, que você que está me assistindo, pessoa física comum, tem que ter uma estratégia para seguir, tem que ter suas próprias regras. Pode ver que o Charles tem, não, a tua carteira dele está tendo uma performance muito boa. Então o Charles ele não vai necessariamente pegar uma manchete e apostar 10, 20% num determinado ativo. Ele tem as regras claras dele. Ele tem o porquê que ele está comprando cada ativo, tem a regra aí para reduzir riscos e para tomar decisões mais embasadas. Para seguindo aqui para a carteira, quando a gente fala da microalocação, eu reforço esse ponto da estratégia para saber exatamente quais ativos comprar e quando vender. No caso do Charles, o que a gente tem de separado aqui? Então eu investia parte no XPIN11, eu tenho um vídeo só sobre isso. O XPIN está passando por um momento muito delicado. Eu gosto de momentos delicados, desde que eu esteja ciente disso. Então, estou comprando um negócio que está passando por um problema que não é tão grave assim, mas eu estou ciente. Então, relembrando, o XPIN é um fundo imobiliário do setor logístico, ele está bem abaixo do seu preço justo. Por quê? Porque ele tem uma inadimplência muito alta, acima de 10%. Que deixa muito claro, que ele é um investidor em valor, que ele gosta de comprar ativos descontados, muitas vezes passando por um período de impopularidade, algo que a gente tem em comum também. E com a regra de limitar 6% de alocação no ativo, ele reduz bastante o risco de dar tudo errado. Se essa vacância no XPIN11 aumentar pra caramba, o patrimônio dele não vai sofrer dramaticamente. Se esse ativo cair 70%, a queda na carteira dele vai ser de 3, 13,5%. Ele tem alguns fundos imobiliários mais descontados na carteira. Na parte de ações internacionais, ele tem o ETF VVB11, que é uma forma muito simples de investir nas maiores empresas norte-americanas, uma forma muito boa de investir por lá, que, aliás, eu gravei um vídeo recentemente sobre isso, que eu vou deixar o link aqui. Também tem uma pequena exposição ali no Tesouro IPCA+, onde ele deixa claro que possivelmente ele vai aumentar um pouco o peso ali, vai fazer um aporte de 50 mil reais. E na parte de ações, você dá uma olhada na carteira, ele parece optar por empresas menos voláteis, de setores bem perenes,
perenes com bom fluxo de dividendos e colocando um peso parecido em cada uma das suas ações sem ter nenhuma grande concentração, né, igual aos fundos imobiliários. Inclusive, tá tendo algumas ações ali que passam na nossa estratégia de seleção de ações com foco em dividendos, na máquina de dividendos, como é o caso de Taesa, como é o caso de Vale, e outras ações baratas, como o caso de Sanepar, que também está na minha carteira. E ele fala ali ao longo do vídeo, dos vídeos dele, o racional por trás de cada compra. Então, ele consegue embasar muito bem o porquê que ele tem cada ação da carteira dele, algo que eu acredito que todo investidor deveria conseguir fazer. A gente faz aqui no clube de uma forma relativamente diferente, né, com estratégias sistematizadas que olham apenas para números, estratégias que a gente possa ter testado antes de começar a implementar, como a máquina de dividendos, que no passado trouxe dividendos maiores do que o Ibovespa e o índice de dividendos da B3 em praticamente todos os anos, e que inclusive você pode conhecer de forma totalmente gratuita no segundo link na descrição, baixando um e-book em que eu explico essa estratégia e revelo aí 7 boas pagadoras de dividendos de acordo com os critérios dessa estratégia. Mas feita essa análise micro e macro, o que eu mudaria no lugar do Charles? Sabendo que a minha mudança talvez reduziria um pouco o fluxo de dividendos na conta, o que não significa que reduziria a minha capacidade de gerar renda com ela, porque uma forma de gerar renda é fazendo pequenas vendas, eu sairia dessa alocação aqui para essa. Isso é ao entender que o Charles é um cara jovem, é um cara que é formado em economia, que tem um canal de finanças, então com certeza ele tem uma tolerância ao risco muito grande, até porque senão ele não investiria da forma que ele investe, e por ser jovem, tem uma boa capacidade em assumir risco. Por isso, uma carteira um pouco mais arrojada, que poderia ser totalmente diferente de uma carteira de alguém que está me assistindo, né? Que está vindo da renda fixa agora, que não trabalha no mercado financeiro, tá dando os primeiros passos ainda em investimentos. Mas no caso do Charles eu iria com essa alocação, que é exatamente igual a minha, diga-se de passagem, que eu também sou jovem, também trabalho na área há muito tempo. E apesar do S&P 500 estar nas máximas, eu ia fazendo esse movimento aos poucos, mas para já trazer minha carteira para esse desenho, até porque o benefício diversificado no longo prazo ele é muito claro. Esse gráfico acho que ele exemplifica muito bem isso, né? É um portfólio com 2 ativos, o A sobe 50% num ano e cai 33% no outro, e o B mantém-se estável. Só de ter um portfólio que é meio a meio com rebalanceamento, a gente tem um resultado bem melhor do que cada um desses ativos individualmente. E essa carteira aqui, nos últimos 20 anos, teria gerado um retorno de 16% ao ano, tirando custos, tirando a inflação, ainda sobraria 8% ao ano de retorno real. Se a gente diminuir o prazo para os últimos 10 anos, o retorno continua muito bom, mais do que 7% ao ano acima da inflação. Se a gente diminuir para os últimos 5 anos, o retorno continua muito bom. Ele só não vai bem se a gente pegar talvez os últimos 3 anos, mas aí a gente está falando de um prazo curto. Então a gente tem aqui uma estratégia consistente para gerar valor no longo prazo. Assim como a do Charles, né? O cara é um baita investidor, é um baita criador de conteúdo, não à toa está colhendo aí todos os frutos que ele está colhendo. Eu espero ter conseguido te ajudar a tomar melhores decisões com esse vídeo. Se quiser ainda mais a nossa ajuda, por lá de forma personalizada para a tua alocação, aperta aqui e solicita uma sessão de análise diagnóstica da tua carteira de investimentos. E se quiser ver um vídeo parecido com esse, recentemente comentei sobre a carteira do Thiago Nigro, Primo Rico, pode apertar aqui para saber mais. Um grande abraço e até mais.